está tirando o Ti de um lugar para levar para outro lugar. Por quê? Porque não tem Ti. Como tratar a dismenorreia? Fazendo principalmente o diagnóstico, os 5, anamnese, língua, pulso, palpação e pontos de acupuntura. Fazendo o diagnóstico, não importa qual é o nome que a gente dá para a doença, não importa o nome que a doença tenha. Você sabe o que a pessoa tem, que síndromes ou que síndromes essa pessoa tem que está levando aqueles sinais e sintomas. A gente sempre tem que pensar que na acupuntura a gente não trata doenças, a gente trata padrões de desarmonia, a gente trata síndromes, né? Faz a diferenciação de síndromes e vai fazer o tratamento da diferenciação de síndromes. Porque uma dismenorreia na Joana é diferente da dismenorreia da Antônia, é diferente da dismenorreia da Maria? Claro que é. Porque a Antônia vai ter alguns padrões de desarmonia, algumas síndromes relacionadas, a Joaquina vai ter as suas síndromes relacionadas e a Maria vai ter as suas síndromes relacionadas. E por isso não dá para pegar o tratamento de uma com o tratamento de outra. Eu até fiz uma coisa bem interessante, né? O nosso corpo é inteligente. A gente tem que partir do ponto de que o nosso corpo é super inteligente. Ele sabe o que faz, ele tem todo um sistema de proteção da vida. A principal questão do corpo é proteger a vida. E ele vai fazendo toda uma rede de evolução de síndromes até chegar num ponto máximo que ele fala, bom, daqui não tem mais para onde eu ir e agora o único jeito é morrer. Por quê? Porque o corpo está se desviando para não morrer. É esse o caminho do nosso corpo. Por isso que essa evolução das síndromes, ela não acontece assim aleatório, vai para cá, vem para cá e fica se batendo. Não, é todo um processo muito, muito bem pensado no nosso corpo. O nosso corpo não é aleatório, ele tem um porquê de tudo, ele tem um porquê de passar por essa síndrome, depois outra, depois... É tudo um crescente, né? Mas ela começou lá e veio subindo, e veio subindo, e veio subindo, até que chega lá e, né, já escapa e vai para cima, e vai para o nível superior. Essa é a forma que a gente tem que pensar nas síndromes. Você vai pegar esse quadro em algum momento aqui em cima ou aqui embaixo, não importa onde você está, mas você tem que saber que para baixo disso tem toda uma evolução. E elas foram realmente evoluindo para quê? Para não ir direto. Pense numa coisa, não ir direto lá para cima. A questão dos 5 elementos é muito sério. Existe aquela evolução, né, de fogo, terra, metal, água, madeira. Não é à toa, não é só para ficar embelezando, fazer emblema, fazer enfeite para dizer que tem os 5 elementos. Não adianta ficar colocando lá na sala um desenhinho se você não aplica isso na vida real, se você não aplica aqui no corpinho real. Aquilo que está ali não é só uma coisinha para você ficar enxergando, mas é alguma coisa para você pensar e analisar o que está acontecendo no corpo daquele paciente que está relacionado com esse ciclo. Lembra sempre disso, isso é um ciclo que está evoluindo. Está evoluindo, está evoluindo, está evoluindo, e cada vez esse ciclo evolui e vai subindo até que, né? Se não fizer nada, vai para cima, para o plano superior. Então, o que a gente tem que fazer é evoluir e chegar até lá na base. E por isso que as bases da acupuntura, quando o Imperador Amarelo fala lá, né, que canais e pontos parece fácil de estudar, mas é onde a gente mais tem dificuldade. Por quê? Porque não basta saber onde está o ponto, se esse ponto é indicado para quê, qual é a indicação desse ponto. Não basta saber isso. Porque eu tenho que usar este ponto nessa pessoa e fazer esta manipulação neste ponto. Esse é o mais importante, e para isso você tem que saber onde nesse caminho de evolução da doença você está. A primeira coisa, onde eu estou?
onde esse paciente, eu não, né? Paciente, onde o paciente está nesta evolução da doença. E aí sim, quando você fala, puxa, ela tem sinais, né? Vamos dizer aqui, da dismenorreia. Quais são os sinais da dismenorreia? Então, todos aqueles sinais. Ok, então agora, isso é o que? Nessa evolução. Tem essa pessoa, tem essa síndrome de deficiência de Ti do baço, tem deficiência de endobaço, tem deficiência de Chue do fígado, tem deficiência ou tem um excesso de endofígado. Ok, você pegou tudo, mas qual é o primeiro? O que está na base de tudo? E onde está tudo isso aqui? Agora você tem todo o histórico dessa pessoa, que é diferente do histórico da Joaquina, que é diferente do histórico da Joana, que é diferente do histórico da Lucy. Todos eles são diferentes. Cada um tem aqui na sua evolução alguma coisa. E lembra que eu falei fator interno? Fator interno é emoção. Cada uma tem uma emoção agarrada ali. É uma emoção que agarrou ali e pá, daqui eu não saio, a não ser que me tire. E aí a gente vai lá e tira aquilo. Para quê? Para desamarrar aquela síndrome. É como se amarrasse aquela síndrome ali, engatasse uma síndrome ali. Então é bem bacana. Foi assim uma forma de pensamento de fazer essa evolução que eu até chamo de tabuleiro, né? Esse tabuleiro, a gente vai montar o tabuleiro de cada pessoa. Cada pessoa tem uma pista a seguir. E essa pista do tabuleiro é muito interessante porque agora você coloca todas as casinhas e agora você vai tratando todas aquelas casinhas e vendo qual é a evolução que está tendo naquela pessoa. E aí, posso pegar o tabuleiro da Joaquina e usar no tabuleiro como tabuleiro da Maria? Não, cada uma tem o seu tabuleiro. E por isso que a gente não trata doenças, a gente trata o tabuleiro de cada pessoa, a pista de cada pessoa, que tem aqueles sinais e sintomas que são basicamente os mesmos, né? Quando se percebe várias síndromes no mesmo paciente, começa pelo qual? Justamente por essa questão, né, de você ter que montar essa pista, sabe aquelas pistas de dadinho que você joga e você vai indo de casinha em casinha? Então é a mesma coisa, tem que montar essa pista. Você tem um começo e tem um fim. Qual foi a evolução disso até chegar lá naquele fim, naquela síndrome fim que está lá? Você tem toda uma pista para seguir. E aí, esta evolução, quando você vai fazer esse pensamento, né? Mas tudo começa onde? No seu diagnóstico. Como que eu vou saber quais síndromes que tem se eu não sei o diagnóstico? Se eu não faço o diagnóstico, eu vou adivinhar? Não, porque se a pessoa vem com uma síndrome do túnel do carpo, eu sei uma síndrome que está relacionada com essa. E aí? E o restante? Onde que está? O que me fez chegar até naquela síndrome? Né? Então, a doença em si, ela vai me trazer pistas, e nem é, né? Tipo a lombar que eu falei, ela vai me trazer pistas que podem ser 14 tipos de padrões de desarmonia afetando a lombar. Bom, de todas as centenas que eu tenho, já são 14, já tá bom. Então, uma dessas 14 vai ser o caso desse paciente. Agora, qual é o caso desse paciente? Agora, só fazendo o diagnóstico para você saber qual é o canal que está afetado ali naquela questão da lombar. Isso é uma das coisas. Agora, você vai ver por que esse canal foi afetado. Qual é a história para trás deste canal que está afetado, porque ele não começou do nada. Vamos dizer assim, tem ali 8 canais regulares que causa dor lombar. E tem mais 6 canais extraordinários que causam dor lombar. Você acha que o canal extraordinário começou assim, pá, do nada? Ou será que foi uma evolução para chegar até lá no canal extraordinário? Né? E canal extraordinário não é assim, vou pegar aqui uma dor lombar para mim. Aconteceu alguma coisa para chegar lá no canal extraordinário? Lembra que o canal extraordinário é um canal profundo. É um canal que está lá embaixo. Então, não começou do nada.
teve alguma coisa que começou e foi evoluindo até chegar lá. Por isso que uma das coisas é qual é o canal afetado nessa doença, né? Qual é a síndrome dessa doença? A primeira coisa que você tem que encontrar. Você encontra através do quê? Do diagnóstico. Mas esse mesmo diagnóstico vai me dizer todo o trajeto daquele canal, daquela evolução. Então não esqueça, os 5 diagnósticos são importantíssimos para se chegar no tratamento. Agora, não faço nenhum dos 5, então tá na hora de começar a fazer, né? Eu faço só 3. Ok, tá ótimo, mas ainda tem mais 2 que precisa aprender. Eu faço só 2, tem mais 3 que tem que aprender. E aprendam, porque é só fazendo esses 5 diagnósticos que você vai ter, desde o começo da história até o fim da história, você vai ter todo esse trajeto para você fazer. Então, agora você tem um diagnóstico completo, você tem um tratamento completo e você tem um acompanhamento completo. Agora sim você está fazendo um protocolo de acupuntura, em que você tem um diagnóstico, um tratamento e um acompanhamento. Mas um acompanhamento real de evolução, um acompanhamento real de você saber onde você quer chegar. O que você quer entregar para esse paciente? Eu quero entregar o papel, dizendo no papel, tchau, você está bem agora, né? Vai ser feliz. Eu quero chegar nesse ponto. Então, faça com que isso aconteça. Mas no caso de triatletas que têm fatores externos a todo dia e por muitos anos, mesmo sendo externos, não precisa ter a deficiência ao mesmo tempo? Precisa, né? Porque se a gente for pensar em casos de atletas, né? Triatletas também, não só triatletas, qualquer atleta, tem aqueles que têm alguma coisa, tem muitas coisas, sempre estão lesionados, e tem aqueles que fazem a mesma coisa e não tem lesão. Qual é a diferença? Tem a diferença constitucional e tem a diferença também das outras coisas que a pessoa tem, principalmente fator interno. O que é o fator interno? O fator interno vai ser aquilo que vai proteger o exterior. Lembra sempre disso. Aquilo que protege o exterior sempre vem de dentro. Né? A gente não tem alguma coisa aqui a não ser roupa para proteger do externo, mas quem protege a gente é o interno, é o Ei-Ti, é o Yin-Ti, né? O Ti defensivo e o Ti nutritivo, são essas coisas que nos protegem de qualquer outra coisa. Agora, não tenho, alguma coisa está lá dentro prejudicando ou o meu Ei-Ti ou o meu Yin-Ti, então vai acontecer alguma lesão. É o diferencial entre um atleta e outro. O que é que tem? Agora, aquele atleta pode ser o super hiper de todos, mas um determinado período ele vai ter uma lesão. Por que aquele atleta, que era o super atleta, aconteceu aquela lesão? Porque aconteceu também um fator interno ali. A gente só que não sabe da história, mas pelo que a gente sabe de diagnóstico, se você pegar, por exemplo, até por fotos, antes e depois, ou durante o período que aconteceu a lesão, na foto você vai perceber alguma alteração no rosto. Ok? Então, isso também é uma forma de diagnóstico, fazer diagnóstico pelo rosto. Aí você vai ver que aquele mesmo atleta, num período estava bem dentro e fora, e naquele outro período em que aconteceu a lesão, internamente ele não estava bem. Você vai perceber tudo isso, por exemplo, numa foto, se você tem, né, no mesmo ângulo, alguma coisa assim semelhante, você vai perceber essas alterações, ok? Então, a nossa pergunta é, como está o interior dessa pessoa? E aqui o interior quer dizer tudo, né? Estado emocional, dieta, embora atleta, né, tenha uma dieta boa, mas estado emocional é de cada pessoa. Essa anamnese pode ser utilizada na auriculoterapia com sementes? Claro, Josiane. A auriculoterapia faz parte, né? Embora ela não tenha essa controvérsia de onde apareceu a auriculoterapia, mas
o tratamento dos microsistemas, ela tem base na medicina chinesa, e tudo aquilo que tem base na medicina chinesa passa pelo diagnóstico, né? É bem importante que a gente fale que toda vez o diagnóstico tem que ser feito, mesmo na aurícula. A gente fala, mas a aurícula é só colocar sementinha. Não é só colocar sementinha, a auriculoterapia também tem protocolo que tem diagnóstico, tem o tratamento e tem o acompanhamento. A auriculoterapia também passa pelo mesmo processo. Porque pensa, gente, qual é o protocolo da medicina? É fazer os diagnósticos, diagnóstico de ressonância, diagnóstico de não sei o quê, diagnóstico de sangue, fazer todos os diagnósticos. Você pega, sai do médico com aquele monte de pilha de guia para fazer exame, não é assim? É o diagnóstico que eles vão fazer. Ok, agora, baseado naquele diagnóstico, o que eles vão fazer? O tratamento. Baseado nesse tratamento, o que eles vão fazer? O acompanhamento. Isso é o protocolo da medicina. Da mesma forma, como a nutricionista, ela vai fazer o seu diagnóstico, ela vai fazer o seu tratamento e vai fazer o seu acompanhamento. A acupuntura é a mesma coisa, a gente tem os nossos diagnósticos próprios, que são esses 5 básicos. Ok, então faça o seu diagnóstico, a partir desse diagnóstico, trace o seu tratamento e a partir desse tratamento, faça o acompanhamento. Como que eu vou acompanhar isso? A partir do diagnóstico e do tratamento que você selecionou. Isso é, assim, o básico do básico da área da saúde. É seguir o protocolo da profissão. Tem o seu diagnóstico, tem o seu tratamento, tem o seu acompanhamento. Este é o único protocolo que a gente segue. Porque protocolo, qual é o ponto bom para tal coisa, não existe. É aquilo que eu falei uma hora, né? Um dia. Eu sempre falo assim, se existisse realmente um ponto bom para tratar dor lombar, vocês estariam riquíssimos, né? Vocês iam desbancar quem? A farmácia, a indústria farmacêutica. Por quê? Porque você tem um ponto bom para tratar a lombar. E por que isso não acontece? Porque não é assim que acontece, não é assim que funciona. Não tem um ponto bom para tratar tal coisa. A gente sempre tenta procurar algum milagre, né? Só que na acupuntura não tem milagre. O que tem na acupuntura é um bom diagnóstico, um bom tratamento e um bom acompanhamento. É isso que existe. Isso não é nada milagroso. Isso é possível, isso é real, isso é atingível. Basta começar por onde? Pelo diagnóstico. Começa pelo diagnóstico. Então, distribuiria como nos 5 elementos? Você tem que encontrar, Fátima, onde está começando. Por exemplo, você tem lá, vamos começar pelo baço, né? Que o baço é o que nutre tudo. Então, normalmente, a raiz das deficiências estão lá no baço, porque é ele que tem que nutrir todos os outros órgãos e vísceras. Se tem alguma deficiência, ele começou lá no baço. Ok, mas só que essa deficiência do baço, ninguém se importa com ela, né? Por quê? Porque ela vai passando o tempo, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a deficiência do baço está lá. E a deficiência do baço vem, normalmente, através de uma alimentação não apropriada. Só que a pessoa, para mudar a alimentação, é uma das coisas mais complicadas de nutricionista que o diga. Mexer na alimentação de alguém é uma coisa assim que está mexendo com aquilo que tem mais precioso na vida de alguém, a comida dela. Se a gente acha que é outra coisa, não, a comida é aquilo que a gente tem de mais precioso na vida. Então, mexer na comida da pessoa é algo assim, uma batalha para conseguir. E aquela pessoa está lá, né, comendo daquela forma há 30 anos e está lá, né, desenvolvendo aquela deficiência do baço, do ti do baço há 30 anos. Você acha que ficou só na deficiência do ti do baço? Ou será que esse baço já não passou essa deficiência para todo mundo? Falou, bom, eu não tenho, vocês também vão ficar sem, sinto muito, hoje não tem para todo mundo, ó, quem que vai ser o mais prejudicado agora? Vai ser o próximo da cadeia, né? Pulmão, né? Você vai ficar sem, tá bom? Hoje não tem. Fica aí um pouquinho, aguenta aí. E vai passando essa deficiência para cada um deles. E passa uma vez, e passa, né? A fome só vai aumentando, a fome só vai aumentando, e a fome só vai aumentando.
na verdade, você vai ter deficiência de tudo. Se você tem uma deficiência de Ti, do baço, e esse Ti do baço faz muito tempo que está lá, você tenha certeza que você já tem deficiência de todo mundo. Só não tem sinais tão marcados, mas na língua está marcando todos esses sinais já. Mas não tem sinal e sintoma assim para falar, tá aqui. Mas um sinalzinho vai ter alguma característica daquela deficiência. Por isso que quando a gente vai olhar assim, né, lá nos livros, deficiência do coração, você lê lá tudo que tem. Aí você pega assim, deficiência do fígado, daí tem algum sinal que está lá no rim, tem algum sinal que está lá no baço. Puxa, né? Mas tem também aqui, né? Tem, além do fígado, também tem do coração, também tem do fígado. Mas é só isso aqui que eu tenho. Você ignora todos aqueles sinais que estão lá e fala, não, é só aqui do fígado. Ou é só aqui do coração. A deficiência do Ti só está aqui no coração. Mas, se você for olhar, já tem sinais ali de todas as outras deficiências. É só você olhar no livro, nos livros que tem síndromes. Você vai encontrar, puxa, isso aqui é uma característica lá da deficiência de sei lá o quê, né? De quem? Tá aqui. Tem um sinalzinho que está me indicando que já tem. Tem outro sinalzinho que já tem deficiência do... E vai. Aí, você vai indo. Aí agora você passa pelo Ti, depois você vai para quem? Yan, depois você vai para Xue, depois você vai indo e vai evoluindo. Porque nós temos 5 substâncias vitais, nós temos 5 elementos e cada ciclo vai pegar, ou cada vários ciclos vai pegar. Não é só passar uma vez, você passa, né? Deficiência do... Veja só, você tem uma língua inchada que está lá me dizendo que é Ti do baço, deficiência Ti do baço. Ok. Que legal, eu tô com uma língua inchada aqui, então eu vou fazer tratamento do Ti do baço. E começa, e aplica, ponto bom para a deficiência do Ti do baço. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Aquela língua desinchou? Não. E aí? É porque o caminho que se chegou até lá tá errado. A deficiência do baço está lá embaixo, mas enquanto você não tirar aquele peso que está lá em cima dele, ele não vai deixar de ser deficiente. Porque tem muita gente precisando desse Ti do baço. Tem muitos órgãos e vísceras precisando desse Ti do baço. Enquanto eu não tirar esse peso que está em cima do baço, eu não vou conseguir eliminar aquela deficiência do Ti do baço. Entenderam? Se eu não der comida para esse baço, eu não tenho como eliminar essa deficiência do Ti do baço. Então, quando a gente começa a pensar naquilo que é o fundamento da medicina chinesa, que são 5 elementos, 5 substâncias vitais, e cruza essas substâncias vitais com 5 elementos ou com os órgãos e vísceras, você começa a enxergar toda essa rede que se forma de síndromes. Um dos grandes erros que a gente comete é achar que tem uma síndrome só. Não, você leia muito bem quais são os sinais daquela síndrome. Dentro daqueles sinais você vai perceber, este sinal aqui também está lá na deficiência de não sei quem, também está na deficiência do outro, também está na deficiência do outro, está aqui não sei aonde. Então tudo isso está junto e misturado? Tudo isso está junto e misturado. E agora o seu papel é o quê? É começar a tirar, né, os nós, que isso está tudo assim. Então, Fátima, é assim que eu distribuiria os 5 elementos, né? É esse ciclo que começa em algum lugar, pode começar a partir de uma emoção, por exemplo, passei muito medo, um evento lá, né, que uau, né, levou um baita do susto, passou um medo terrível. Vai prejudicar o Ti do rim? Vai. Pode começar ali? Pode. Agora, a partir dali, começou todo aquele ciclo agora do Ti, né? Vai passando de um para o outro, tá bem? A gente sempre tem que encontrar onde começou e por que começou. Se não tem uma causa, assim, normalmente
o início vem através da alimentação, através do Qi do baço. Mas pode ter início num fator interno, que são as emoções? Pode. E você, como acupunturista, fazendo os 5 diagnósticos, você encontra este caminho. Tenha certeza disso, você encontra. É como se você tivesse um mapa com 5 chaves. Você só vai ver o mapa completo quando você colocar as 5 chaves. E são as 5 formas de diagnóstico mais simples que nós temos na medicina chinesa. Ver língua, ver pulso, é aquela coisa que todo mundo tem medo. Ah, mas eu nunca aprendi pulso. Bom, se nunca aprendeu, tá uma grande chance de aprender, né? E agora que você tem base, 4 diagnósticos que vão te dar mais informações, agora você não vai pegar só pulso, porque o pulso, ele pode ser uma ferramenta ou pode ser uma arma, né? Porque se for dessa forma que a gente usa, não sei pulso, então não faço o diagnóstico, ele é uma arma contra você. Mas se você fala, não, eu vou fazer pulso, nem que seja somente para eu verificar qual é o tratamento, aí agora você está usando o pulso a seu favor. Mas se usar contra você, dizendo não sei pulso, então não faço diagnóstico, essa é o maior erro que a gente pode começar, porque pulso é um dos diagnósticos, eu tenho mais 4. Posso começar pelos 4, que é mais fácil? Posso. E posso fechar com o pulso, simplesmente para verificar tudo aquilo que eu já vi, né? Então, atleta também são seres humanos, também sofrem, e eles sofrem mais, não mais, né? Mas eles têm bastante sofrimento, porque eles estão sempre tendo que superar limites, seus próprios limites. Tem o limite do outro e o seu próprio limite. Então o atleta, ele sempre está na corda bamba. E ali, qualquer erro pode dar uma causa emocional para ele. Ok? Se ele não está muito bem preparado para enfrentar essa corda bamba na vida do atleta, ele vai sempre estar lesionado. Por quê? Porque a cada instante ele vai estar caindo dessa corda bamba. É bem, a gente vê muito, né, o atleta sofrendo por conta disso. Como essas novas portarias focando as especialidades no controle dos médicos convencionais como profissionais, como no meu caso, em que eu sou psicóloga, posso atuar com a medicina chinesa? Pode, Rosângela, porque a profissão do acupunturista existe, né, no Código de Profissões, e não existe nenhuma lei dizendo que a acupuntura é uma especialidade. Cada conselho de profissional colocou a medicina, colocou a acupuntura como especialidade. Por exemplo, a psicologia, se não me engano, colocou a acupuntura como especialidade. Acho que uma das únicas que não colocou foi a nutrição, não colocou como especialidade da nutrição a acupuntura. Mas eu sou acupunturista e sou nutricionista. Tenho 2 profissões, uma de ser acupunturista, a outra de ser nutricionista. Uma não impede a outra, muito pelo contrário, eu uno as duas e faço bom uso das duas. Você, como psicóloga, você une as 2 profissões. Agora, eu posso colocar que eu sou nutricionista especialista em acupuntura? Não. Por quê? Porque o meu conselho não reconhece como especialidade. Isso é só do conselho de cada profissão. Um conselho, ele não tem como dizer da outra profissão. Então, o conselho de medicina não tem nada que se meter com o conselho de psicologia, com o conselho de fisioterapia, com o conselho de que for. O conselho de medicina regula a medicina, o conselho de nutrição regula a nutrição, o conselho de psicologia regula a psicologia. Se o conselho de psicologia quer colocar a acupuntura como especialidade, é um problema dele, em que a medicina não tem nada a ver com isso. Quem vai fazer isso são os conselheiros daquele conselho profissional, conselho de classe. Né? Não existe a lei ainda
da acupuntura dizendo quem pode e quem não pode. Até quem não é nada. Tipo assim, não sou nem formada na área da saúde, mas eu fiz o curso de acupuntura. Posso fazer? Pode. Vai lá na prefeitura, tira o seu alvará de acupunturista e faça. Vai precisar de passar em algum teste, alguma coisa? Não, é só você apresentar a sua formação. E o que existe de lei é isso. A acupuntura é uma profissão, está lá no Código de Profissão. A prefeitura agora, ela libera o alvará do acupunturista. Vai lá e tira o seu alvará. Lógico, tem que tirar o alvará? Claro que tem, né? Assim como se eu quero abrir a minha portinha de nutrição, eu tenho que abrir, eu tenho que fazer um alvará de nutricionista, eu tenho que fazer um alvará de qualquer coisa, né? De massoterapia, tem que ter um alvará. É aquilo que me diz, eu posso trabalhar com isso, eu estou regulamentada para trabalhar com isso. A acupuntura é a mesma coisa. Agora, se eu tenho uma especialidade de acupuntura, pode até não necessariamente tirar o alvará, né? Pode ir lá tirar o alvará de fisioterapia e trabalhar com a acupuntura normal, né? Ok? Então, é isso, gente. A acupuntura, só lembra disso, né? Os tratamentos com a acupuntura, ela não é de forma nenhuma um tratamento paliativo, tipo assim, eu vou tirar essa dor assim. Existe isso, a pessoa vem com uma emergência, você vai tirar essa emergência? Claro que você vai tirar essa emergência, mas lembrando que essa emergência é só um tratamento realmente emergencial e depois você vai entrar no tratamento agora daqueles padrões de desarmonia, ok? Então eu agradeço bastante a presença de todo mundo. E a outra coisa importante que eu quero te dizer é que não se preocupe na questão de que, puxa, mas eu não aprendi diagnóstico enquanto eu estava fazendo acupuntura. Muitos cursos, pelo menos os cursos que eu conheci, todos eles deram diagnóstico. A questão é que o aluno não tinha maturidade suficiente, e isso não tem nada a ver com a idade, mas a maturidade na acupuntura para saber que aquele assunto seria o diferencial da sua vida mais tarde. Seria o diferencial da sua profissão mais tarde. Aquela matéria meio chata que era padrão de desarmonia, etiologia e diferenciação de síndromes, muitas vezes o aluno não está maduro para perceber que aquilo é muito importante para a acupuntura. E aí, vai pela maneira mais fácil. Qual a maneira mais fácil? Professor, que ponto que é bom para tal coisa? Professor, o que eu faço quando a pessoa tem tal coisa? Professor, o que eu faço? Me passa aí um tratamento para tal coisa, para lombalgia. Isso é a coisa mais fácil que tem. Não preciso pensar, não preciso raciocinar, não preciso fazer diagnóstico, não preciso fazer nada. Simplesmente eu preciso saber que o médico falou que ele tem tal coisa, então eu vou tratar tal coisa. É seguir e ser, vamos dizer assim, subalterno ao médico? É isso mesmo? Então, é por isso que nós, acupunturistas, temos que ter essa informação importante de que nós temos o nosso próprio diagnóstico, nós temos o nosso próprio tratamento e o nosso próprio acompanhamento. Eu não preciso, até posso precisar, é bom, mas eu não preciso tanto do diagnóstico do médico para eu fazer o meu próprio protocolo de tratamento. Lembre-se sempre disso. Seja um acupunturista fazendo essas 3 coisas, o seu diagnóstico, o seu tratamento e o seu acompanhamento. É isso que vai nos diferenciar e fazer toda a diferença aonde? No resultado. O resultado que você quer, qual é o resultado que você quer lá na ponta? Simplesmente ter aquele paciente por 2 anos na sua clínica, ou ter aquele paciente falando, puxa, valeu a pena vir aqui. Ajude a professora Lucia a continuar produzindo conteúdos como este, e para isto precisamos da sua ajuda. Apenas comente, curta e compartilhe este e outros vídeos do canal para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e desta forma distribui para mais pessoas. Cada vez que você comenta, curte e compartilha, o vídeo é enviado para mais pessoas. Agradecemos muito a sua ajuda.